pessoal, Thalita Gazola, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal para receber os outros vídeos e assistir os antigos. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo até agora, né? Me digam aí nos comentários se vocês assistiram os outros vídeos da série sobre transtorno de personalidade borderline. E para hoje eu tinha programado começar a destrinchar os sintomas do transtorno, mas decidi falar um pouco mais sobre o transtorno de personalidade borderline em si. E toda vez que eu falar TPB é transtorno de personalidade borderline, tá? Bom, nos vídeos anteriores nós abordamos os elementos que compõem o transtorno de personalidade borderline, que de acordo com a teoria biosocial são, bom, primeiro, serem pessoas altamente sensíveis, né? Um elemento genético que os borderlines apresentam. O outro ingrediente nessa receita é um ambiente que para essa criança altamente sensível acaba sendo invalidante. E o trauma de separação geralmente também é um fator agravante. Com isso, as pessoas borderline desenvolvem algum dos tipos inseguros de apego, que eu falei no outro vídeo também, e esses apegos inseguros afetam diretamente as relações na adolescência e na fase adulta. Geralmente, o transtorno de personalidade borderline começa a se apresentar na adolescência, mas por ser um transtorno de personalidade e representar um jeito de ser, pode passar desapercebido por uma vida toda. Muitas pessoas só recebem o diagnóstico depois dos 30 anos. Apesar de que isso está mudando, caso apresentem os sintomas por mais de um ano, menores de 18 anos podem ser diagnosticados. Nos Estados Unidos, 1,4% da população é diagnosticada com TPB, ou seja, mais de 6 milhões de pessoas. De 8 a 10% dessas pessoas cometem suicídio. No Brasil, mais de 2 milhões de casos são registrados por ano. Mas se atinge tantas pessoas assim, por que ainda é tabu? O TPB afeta 50% mais pessoas que o Alzheimer e é muito mais comum que a esquizofrenia. No entanto, ainda é menos conhecido e mais estigmatizado. Bom, o nome borderline vem da ideia de que o transtorno fica na borda entre a neurose, ansiedade, obsessão e psicose, a perda da realidade. Muitas pessoas confundem o borderline, né, com o transtorno bipolar, mas eles são diferentes. O bipolar é um transtorno de humor ou afetivo, né? Um transtorno de humor é diagnosticado quando tristeza e euforia são intensas demais e por um tempo excessivo. Quando apenas a depressão ocorre, é chamado de transtorno unipolar. Já os transtornos bipolar intercala episódios de depressão e mania. O transtorno bipolar afeta igualmente a homens e mulheres e atinge a cerca de 2% da população mundial. Já os transtornos de personalidade criam padrões rígidos de pensar, perceber, comportar-se e se relacionar, que causam sofrimento e um comprometimento funcional. Os transtornos de personalidade variam significantemente em suas manifestações, mas acreditam que sejam uma mistura de fatores genéticos e fatores ambientais. Muitos tornam-se mais leves com a idade, mas alguns sintomas agudos persistem. Bom, voltando para o transtorno de personalidade borderline, ele é caracterizado pela inabilidade. Veja bem, a pessoa ela é incapaz de regular as suas emoções. Não é uma escolha. Pessoas com esse transtorno não conseguem controlar os seus humores, que mudam drasticamente em períodos muito curtos de tempo. Pessoas com o TPB apresentam uma amígdala no cérebro menor do que o restante da população. A amígdala é o centro das emoções e quanto menor a amígdala, mais reativa ela é. Ou seja, as pessoas com borderline apresentam emoções extremamente intensas e fora de controle.
Imagens também mostram que o hipocampo é disfuncional, mandando mensagens mal interpretadas de ameaça para a amígdala. O hipótálamo está sempre em estado de excitação, liberando altos níveis de cortisol. E quanto ao córtex pré-frontal, ele é inativo e ineficiente nas pessoas com TPB. Ele não filtra os impulsos recebidos do sistema límbico e a pessoa acaba sempre agindo sem pensar. Há 9 sintomas listados no DSM, mas para a pessoa ser diagnosticada, ela precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas. Isso significa que podem haver 256 combinações diferentes de sintomas. Mesmo assim, existem padrões típicos do borderline. Além disso, há um espectro. O transtorno vai do leve ao extremo e algumas pessoas são o que chamamos de altamente funcional, que conseguem manter um emprego, mas talvez podem ter dificuldade em suas relações pessoais. Essas pessoas podem nem sempre conseguir o diagnóstico, devido a esses traços não causarem danos demasiados em sua vida. O padrão típico border é o caos interpessoal. Os borders desejam desesperadamente uma relação, mas encontram muita dificuldade no relacionar-se. Eles vivem o tempo todo no limite do desespero frente à possibilidade do abandono e da rejeição. Foi descoberto também que o que se considerava sensibilidade emocional é, na verdade, base emocional mais alta, ou seja, pessoas comuns, numa escala de 0 a 100, emocionalmente se encontram em 20 na maior parte do tempo. Já o borderline fica em 80. Além disso, as variações de humor fazem parte do dia a dia. A vida de uma pessoa border é como uma montanha russa. Nós capotamos nas emoções, nesse excesso de sentir. Também podemos dizer que borderline é ansioso por natureza. O desespero para acalmar essas emoções exacerbadas faz das substâncias alteradoras de consciência um recurso comum entre os borders. Também apresentam outros comportamentos de risco, como por exemplo a direção perigosa, a automutilação, a alimentação demais ou não comer. O comportamento impulsivo deles é tão forte que por vezes tornam-se ataques de fúria, mas nem todo border é assim. Alguns internalizam a raiva e as frustrações, mas acabam se automutilando ou até cometendo suicídio. Mas e aí, será que é uma cura? Eu adoraria dizer para vocês que sim, que tem uma pílula que é só você tomar, que você não vai mais sentir o medo do abandono, o vazio no peito, não vai agir mais por impulso, mas infelizmente a personalidade é algo que não podemos mudar muito, mas nosso comportamento e crenças, sim. Os médicos dizem que o tratamento medicamentoso pode ajudar, mas não é o melhor tratamento. A terapia é sempre o mais aconselhado. E dentre as diversas abordagens da psicologia, a mais indicada é a terapia dialética, da qual eu vou falar mais detalhadamente num vídeo futuro. A dialética ela é uma vertente da terapia cognitivo-comportamental e foi criada especificamente para pacientes com transtorno de personalidade borderline. As pesquisas revelam que 88% dos indivíduos com transtorno de personalidade borderline permanecem em tratamento e que viver uma vida funcional é possível. 50% dos indivíduos recuperados relatam redução dos sintomas e um bom funcionamento cognitivo, emocional, social e vocacional. Então, se você quer aprender comigo como conquistar essa vida digna de ser vivida, melhorar a qualidade das suas relações, vai lá no Instagram, @thalita.gazola e me manda uma mensagem. Beijos e até o próximo vídeo. E lembra de clicar no sininho ali para receber as notificações dos vídeos novos, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo.